Tô gravando um vídeo 2 horas da manhã, tá? A insônia bateu, mas a gente vai dar conta. Eu fiquei mais de uma hora apurando os resultados da Flight Broken de Call e da Flight Broken de Put. Então, estou atualizando 2 laboratórios num vídeo só. Esse vídeo vai para as 2 playlists. A ideia desse vídeo, inicialmente, foi do laboratório Mestre Indica, tá? Em que ele sugeriu esta operação, tá? Quando a BOVA estava saindo lá da casa dos 110 e veio para a casa dos 104. Mas ele deixou bem claro, era para estudar, mas era uma sugestão para a gente. Eu falei, vou seguir essa sugestão e vou montar ela. Até porque eu acreditava que a BOVA fosse ficar na torno de 104, 105, tá? A outra sugestão, essa aqui já não foi sugestão dele. Isso aqui foi um laboratório do gafanhoto. Então, esse vídeo vai para 2 laboratórios, laboratório de Fly de Call, de Broken Wings, e o Fly de Put de Broken Wings, que é a parte do hexa, é como se eu fosse fazer um hexabox aqui, de 2 estruturas contrapostas, tá? Onde a perda máxima, se subir, é por causa dessa E115, ela vai estourar para cima, então a perda máxima, esse seria mais ou menos a lógica dessa estrutura, entre 105 e 111, né, sai no zero, que essa 105 é como se fosse uma Broken Wings, né, com a asa no vencimento seguinte, 115. Então essa Broken Wings tem uma asa 3 aqui, fecharia no 111, mas ela foi fechada lá no 115. O delta estrutural aqui então é menos 4. Então se subir, a perda máxima acima do 111, perda máxima é R$ 4,00. Se cair, a perda máxima é R$ 4,00, porque é o contrário, numa estrutura de put, para fechar. Aí tem nas playlists do Hexabox, você tem lá como eu deduzi essa estrutura aqui do gafanhoto, tá? Então, ela fecharia um delta estrutural de menos 4 com a M115, M102 eu tenho uma asa de 3, o delta estrutural fecharia no 109, aqui que seria uma asa de 3, mas para eu manter o mesmo delta estrutural de menos 4 na ponta da put, quando ela cai, eu fechei ela lá no 105. Tá? Então essa é a estrutura que a gente está acompanhando nesses 2 laboratórios. Quando eu montei essa estrutura, tá? A montagem dela eu recebi 0,74, porque eu recebi 0,46, eu paguei 0,46 na montagem da call e recebi 0,70, recebi 1,20 na montagem, aqui, né, aqui 1,20, na montagem da put. Deixa eu já deixar arrumado aqui. 1,20 na montagem da put. Eu recebi 1,20. Então, isso, quando eu montei, a BOVA estava 104. No último laboratório que a gente atualizou, a BOVA estava 97 e agora a BOVA está em 98. Tá? Ela já está abaixo do limite inferior aqui, do 105. Tá? Então, ela deveria estar perdendo R$ 4,00. Eu recebi 1,20, recebi 0,46, 74, a perda máxima é de R$ 4,00, tá? Que é o que aconteceu e a gente vai olhar isso nesse laboratório. O acompanhamento aqui, tá? Como é que fica? Eu faço acompanhamento da Fly de Broken Wings de put, né? No caso, agora a gente está fazendo tudo num laboratório só, tudo num vídeo só. A Fly de Broken Wings de call, Fly de Broken Wings de put, a estrutura do Hexabox completa e aí eu faço uma análise de 2 manejos da Fly de Broken Wings de put, da Fly de Broken Wings de call e faço análise de um manejo, tá? Aqui no Hexabox tem um manejo da Fly de Broken Wings, ao invés de ir para outra, para rolar para a Fly de Broken Wings, a gente vai só mudar de estrutura. A gente vai sair de uma Fly de Broken Wings e vai para uma Broken Wings. Então, esse laboratório, a gente fez 2 vídeos na semana passada, um para a Fly de Broken Wings de Call, onde a gente apurou, tá? A gente apurou, vou mostrar a última folha para a gente ter noção, só para se situar. Tá? Epa, acabei de perder a última folha. Vamos lá. No último laboratório foi essa a visão que a gente teve. Ó. Da última vez que a gente apurou, a gente fez as três cenários, encerrar a operação, manter a fly e mudar para uma Broken Wings. Encerrar a operação, manter a fly e mudar para uma Broken Wings. Hoje eu vou fazer essa apuração e vou mostrar a evolução do cenário da semana passada para o cenário de hoje. Tá? Então, vamos lá.
Primeiro, apuração. Como é que estava a Flight Broken English Call? A Flight Broken English Call, tá? Não, eita, isso mesmo. Ah, tá, que já foram vários dias, tem outros dias, diversos outros dias, tá? Então, a Flight Broken English Call, eu montei ela pagando 46 centavos. Quem for montar ela na cotação do dia 29 de março, a última vez que a gente apurou foi dia 22, quem for montar ela na cotação do dia 29 de março, paga 48 centavos para ter uma D92, o strike da D92 é 105, recebe 2 vezes 0,20 para o strike do 108 e recebe 115 0,07. Paga, desculpa, é na 115 0,07. O resultado é que quem for montar paga 0,15, para desmontar recebe 0,31. Tá? Esse vídeo é um pouco mais complexo, quem está acompanhando curioso pode volta na playlist aí, porque essa aqui tem uma longa jornada, tá? Mas eu não vou deixar de atualizar esse laboratório, porque quem quiser assistir de ponta a ponta um dia, pode assistir à vontade. Tá? Eu mesmo estou guardando para mim, uma das verdades desse laboratório é o que vale a pena. Como o mestre falou sobre o Exabox, sobre o Flight Broken Wings e tal. Pode ser que lá no DAX, na Alemanha, onde a pessoa que fez esse Exabox enriqueceu, pode ter funcionado montar a estrutura toda de uma vez só. Aqui no Brasil é até melhor se montar uma ponta de cada vez. Tá? Mas, bom, vamos lá. Então, montei, tem aqui o laboratório, fica registrado, vamos até o fim. Tá? E a Flight Broken Wings, em tese, é que está muito distante, a gente montou ela no 104 e tal, mas em tese, quanto vai chegando perto do vencimento, vai ficando melhor. Tá? Aqui no caso, não, já vai ficando perto do vencimento, ela vai para onde a gente previu que ela fosse. Né? Quando a gente montou a estrutura, se ficasse abaixo do 105, né, ficasse abaixo do 105, ela tenderia a perder R$4. Tá? Bom, mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Tá? Então, aqui, no 0,31, desculpa, montagem foi 15 centavos, quem for montar aqui paga 15 centavos, então o encerramento da Flight Broken English Call me custaria 31 centavos, e eu recebi 46, pago 15, me custa 31 centavos. Vamos olhar em relação à semana passada como é que ficou? Tá? Na semana passada, para encerrar a Flight Broken English Call, o resultado final com o encerramento da Flight Broken English Call é o quê? É uma perda de 0,26. Se eu fosse encerrar a operação, meu prejuízo, que era inicialmente de 46, porque eu paguei para montar, fica sendo em 26 centavos. Agora, com esse laboratório, com essa evolução de uma semana, o encerramento piorou um pouco, tá? Porque a tendência de tudo virar pó é eu ficar nessa 0,46 e continuar 0,46. Então, o encerramento piorou de 25 centavos para 31 centavos. Tá? Esse é o para encerrar a Flight Broken English Call. Então, agora vamos olhar o encerramento da Flight Broken English Put. A Flight Broken English Put, só um instantinho. O encerramento da Flight Broken English Put foi, aí vem, isso. O encerramento da Flight Broken English Put foi a tragédia completa, né? Porque a P115 só distanciou, a 2P112 também piorou, tá? Não piorou tanto, não melhorou tanto, né? Embora tenha dado uma subidinha. Aqui ela foi para 13,60, que eu vou receber. Essa aqui vai para 15,99, até melhorou um pouco. O problema é que essa aqui agora eu tenho cotação, está 6,30. Tá? Ainda está pesada aqui a 105. E quem for montar essa estrutura hoje, ele vai receber 4,91. Eu recebi quando eu montei 1,40. Quem montar recebe 4,91. Logo, o meu prejuízo aqui é de 1,40 menos 4,91 nessa apuração. Logo, o prejuízo do encerramento da Flight Broken English Put é 3,51. Tá? Então, o encerramento da Flight Broken English Put é 3,51. Como é que foi semana passada? Tá? O encerramento da Flight Broken English Put na semana passada, para encerrar ela, eu pagava 2,10. Então, não era uma boa encerrar. Né? Eu posso jogar para frente. Então, eu pagaria 2,10, na qual eu encerraria com prejuízo de 26 centavos. Então, eu terminaria na semana passada
o Hexabox completo com prejuízo de 2,36. Se eu fosse terminar essa semana o Hexabox completo, tá? Eu teria, a gente acabou de ver, que a Fly de Broken Wings de call, ela teria um resultado de 31 centavos de prejuízo, tá? Começamos com 74 centavos de lucro. Aí, 31 centavos no prejuízo lá e 3,51 no prejuízo aqui. Tá? Então, na verdade, mais, né? É 3,51, porque já estou apurando que eu recebi. Aqui é 1,20, pessoal. Nossa, é pior do que eu pensei. Vamos lá só fazer a conta para ter certeza que é 3,71 aqui, tá? Então, 3,71, beleza. Então, teria um prejuízo aqui de 3,71 com os 31 centavos lá, com os 31 centavos aqui, chegamos ao prejuízo dos R$4 esperado nessa estrutura. Tá? Então, só ajustando aqui, a Fly de Broken Wings de call, essa semana foi para um prejuízo de 31, e a Fly de Broken Wings de put, essa semana foi para um prejuízo de 3,71, estamos lá no limite do prejuízo de R$4. Então, vamos agora olhar o segundo cenário. Qual o segundo cenário? Se eu fosse manter as flies. O que aconteceria nesse cenário de manter as duas flies para o próximo mês, tá? Aqui está a apuração do final das contas, tá? Por isso que teria 0,15 aqui, 4,91 aqui, no final teria 4,02 de prejuízo. Tá? Se eu fosse manter as flies, como é que ficaria? A Fly de Broken Wings de call, para eu manter ela, eu tenho que desmontar. A Fly de Broken Wings. Eu vi lá que quem montou a Fly de Broken Wings hoje, no preço de fechamento de hoje, quem montou, paga 15 centavos. Para eu desmontar a Fly de Broken Wings, eu recebo 15 centavos. Então, agora é só desmontei a Fly de Broken Wings aqui e vou montar para o próximo mês. Para o próximo mês, eu tenho que comprar uma S105, vender duas S108 e comprar uma F115. Eu não estou fazendo translocação nenhuma. Poderia fazer translocação, tá? No caso, não estou fazendo. Vou deixar isso tudo para o próximo, mas o próximo já é praticamente a última vez que a gente vai olhar a série de abril, né? Então, vou ter que tomar uma decisão. Então, aqui a F115, a E105 custa 1,45, aqui custa 1,62, né? Que é 0,81 vezes 2, e aqui F115 custa 55. Recebo 1,62, abato daqui. Então, somo 0,15, 1,45, 1,62, menos 0,55, somando isso tudo, dá 0,23, que eu vou ter que pagar para continuar no game da Fly de Broken Wings de call. Tá? Então, para continuar no game da Fly de Broken Wings de call, eu tenho que pagar 21 centavos, 23 centavos. Vamos dar uma olhadinha como é que foi semana passada, então. Então, agora a gente já está com o cenário, tá? No cenário aqui, peraí, que é no cenário da semana passada, para eu rolar a Fly de Broken de call, eu pagava 8 centavos. Então, para eu me manter no game, eu tinha que aumentar meu prejuízo, que foi de pagar 46 centavos, para 54 centavos na ponta da call. Aí eu me mantenho no game da Fly, esperando que a bolsa dê uma puxada para cima. Tá? E vamos agora olhar quanto custaria nessa semana, para eu me manter no game, a Fly de Broken de call. Tá? Ela custaria 25 centavos. Para eu me manter no game, eu teria que aumentar nessa ponta da call a prejuízo de 46 para 71. Então, por enquanto, manter Fly de Broken Wings de call não está sendo uma boa e piorou. Tá? Agora vamos dar uma olhada na rolar a Fly de Broken Wings de put. A Fly de Broken Wings de put, eu pago R$ 4,91 para desmontar a estrutura. É o que eu pago, que a gente viu naquele slide, naquela folhinha da apuração da Broken Wings de put. E para eu desmontei aqui, paguei esse preço, quanto que eu pago ou recebo aqui? Para pegar uma Q115, eu pago 16. Para vender duas Q112, eu recebo 26,70. Para comprar uma R96, ganho mais um mês, eu pago 6,01. Apurando esse resultado aqui, apurando esse resultado aqui,
Tá? 4,91 eu pago, 16,60 eu pago, 26,70 eu pago e eu recebo e 6,01 eu pago. Se você olhar em relação à semana passada, estava 2,55, 1,15, essa estrutura aqui melhorou. Ela vem melhorando independente do preço da BOVA. A BOVA, inclusive, em relação ao dia 22, provavelmente ela subiu. Ela subiu porque ela fechou 97. Mesmo ela subindo, tá? Na verdade, subindo é bom para a parte da put, que ela vai voltando para o miolo dela. Então, subindo, eu recebi 0,81. Eu pago 81 para ficar no game. Tá? Eu pago 81 centavos para ficar no game. Então, vamos olhar lá, comparar as duas situações, o antes e depois. Então, a fly de Broken Wings de call, de put. Antes, para eu me manter no game, eu pagava 1,15. Eu tinha recebido, na montagem eu recebi 1,20. Para eu rolar, eu pago 1,15. Então, para me manter no game, vai sobrar só R$5 dos 1,20 iniciais, tá? A fly de call, isso aqui é na semana passada, a fly de call a gente viu que para manter no game, meu prejuízo tem que aumentar para 54. Então, o que eu tinha um lucro de 1,20 menos 0,46, agora eu estou no prejuízo de 54 centavos menos 5. Tá? Então, agora não, na semana passada. Agora, essa semana, o que aconteceu? A fly de Broken Wings de call, ela, para eu me manter no jogo, eu pago 25 centavos, vou ficar, dependendo aqui, 0,71, e a fly de Broken Wings de put, para eu continuar no jogo, eu pago 0,81. Tá? 0,81 aqui, 0,25 aqui. O resultado é que antes, para continuar no jogo, eu pagava, né? O resultado, para eu continuar no jogo, eu tinha que ficar num prejuízo de 54 menos 0,5, né? Eu tinha que ficar nesse prejuízo aqui. Agora, para continuar no jogo, eu tenho que ficar num prejuízo de 0,39, 0,71 menos 0,39. Despiorou um pouquinho o prejuízo, tá? Despiorou um pouquinho. Eu fiz até uma apuraçãozinha aqui na lateral, ó. Para eu continuar no jogo aqui da fly de Broken Wings, eu começo o jogo no lucro de 74 centavos. Se eu fosse dar o game over na semana passada, eu saía do lucro de 74 centavos para um prejuízo de 2,36. Se eu rolasse a fly, ao invés de eu ter um prejuízo de 2,36, eu vou rolar a fly, vou ficar só com prejuízo de 49 centavos, mas eu continuo no game. Piora, né? Piora a minha situação, mas não piora tanto quanto encerrar. E se eu... Ah, não, isso aqui eu não vou contar agora, não. Aí, por fim, com relação a essa semana, ó, agora, antes eu sair, para eu continuar, para eu dar o game over, é 4,02. Eu fico no prejuízo final, eu saio de um lucro de 74 centavos inicial da montagem e fico no prejuízo de R$4. Para eu jogar o game na fly, agora eu tenho, semana passada para essa, eu tenho agora, eu iniciei a operação recebendo 74 centavos e para eu continuar no jogo, eu vou ficar num prejuízo de 32 centavos. É melhor do que na semana passada, que para continuar no jogo eu ficava com prejuízo de 49 centavos. Então o tempo foi a meu favor aqui na rolagem das flies, né? Se eu vou rolar as flies, então, se eu for dar o game over, piorou, né? O hexabox inteiro. Tanto a fly de put, a fly de call quanto a fly de put. Se eu for dar game over, piorou, né? Se eu for rolar a estrutura, melhorou. Então o tempo acaba fazendo um efeito, a rolagem positiva, né? Então melhorou, porque antes eu ficava num prejuízo de 49 centavos e agora estou no prejuízo de 32 centavos. E por fim, e se ao invés de eu rolar para uma fly, eu manter a parte do mês seguinte, né? E transformar as flies numa Broken Wings. Se eu transformar numa Broken Wings de call, tá? Numa Broken Wings de call, ele vai ficar assim, ó. Então, Broken Wings de call, eu vou, no dia 22 de março, estava aqui, no 29 de março, eu vou receber na D92 48 centavos, vou pagar em duas D80 40 centavos. Essas duas aqui eu vou desmontar, porque eu tenho uma dessa aqui, eu estou comprado numa dessa aqui e estou vendido em duas. Então, eu vou receber aqui 8 centavos e vou montar para o mês que vem. Montando para o mês que vem, uma Broken Wings. Como é que seria uma Broken Wings? Ó, é uma borboleta,
é 105, menos 2 é 108, fecharia a borboleta R$3 acima, né? É 111, mas é uma Brockwings lá no 115. O 115 eu não preciso fazer nada, porque eu já tenho. Então, eu desmontei essa parte aqui e montei aqui. O resultado final dessa estrutura agora é o quê? 0,48, 0,40, 1,45 mais 1,62. Então, a apuração da migração eu vou receber. Migrar a fly de Brockwings para uma Brockwings, eu recebo 25 centavos. Melhorou em relação à semana passada, onde eu recebia 8. Então, na fly de Brockwings, que eu paguei 46 centavos, agora eu recebo 25, então eu estou com 0,21 aqui meu prejuízo reduz, meu investimento inicial reduz para 0,21. Então, a fly de Brockwings de call, tá? Em relação, se eu transformar a fly de Brockwings de call numa Brockwings de call do mês de maio, tá? Ela, no mês passado, tá? No mês passado, a fly, para jogar para uma Brockwings de maio, eu saía de um prejuízo de 46 centavos inicial e ia para um prejuízo de 38 centavos, porque eu recebia 8 por essa rolagem. E na fly de Brockwings de put, tá? Na fly de Brockwings de put, isso na semana passada. Nessa semana, a fly de Brockwings de call, tá? Ela melhorou. Antes eu recebia 0,8, agora eu recebo 0,25. Então, meu prejuízo inicial, que era 0,46, ao invés de eu rolar para uma fly e pagar 25 centavos, se eu rolar para uma Brockwings, eu recebo 25 centavos, meu prejuízo inicial cai para 0,21. O que eu gastei inicialmente 46 ficou em 0,21. E a put? A put, tá? Se ao invés de eu rolar para uma fly de Brockwings, eu mudar a estrutura para uma Brockwings de put para outro mês, então, na semana passada, não está aqui nessa folha, mas depois eu mostro para a gente. Nessa semana, o que acontece? Para eu fazer essa estrutura, eu recebo na P115, que eu estou comprado, eu recebo na P112, eu pago na P112 porque eu estou vendido, recebo 15, pago 27, não gasto nada com a Q105 que eu tenho, eu recebo 16,60 na compra da Q115, tá? Nessa compra da Q115 eu recebo, e aqui na Q112 eu pago 16,60. Pago, estou achando estranho, falei, tá melhorando? Não, eu pago 16,60 e na Q112 eu recebo 27,30, tá? Fazendo essa apuração toda aqui, 15,60 mais isso, menos isso, mais isso, o final é que eu recebi 1,20 quando eu montei a estrutura, né, lá da fly de Brockwings, e para eu transformar isso numa Brockwings eu vou pagar 51 centavos. Então, o meu lucro inicial eu vou ter que tirar um pouquinho e pago 69 centavos. Então, o tempo, o que ele fez? Tá? Agora a gente está assim. A fly de Brockwings de call, a fly de Brockwings de puts, o tempo ajudou. Porque antes, para eu rolar a fly de Brockwings de put para uma Brockwings, aqui eu estou uma fly de Brockwings de put, abril, maio, tá? Só para a gente ficar. Abril, maio. Por isso que é fly. Fly joga para o mês seguinte. Quando eu vou para uma Brockwings para maio, eu vou sair do meu lucraço de 1,20 e vou ficar num lucrinho de 1,69. Eu pago 51 centavos. Em relação ao mês passado, olha a distância de melhoria, tá? Em relação ao mês passado, eu pagava para me manter no jogo em Brockwings, para eu sair da fly de Brockwings de put, para ir para uma Brockwings de put em maio, eu pagava 1,11 e agora eu estou pagando 51 centavos. Então aqui melhorou muito, tá? Vamos olhar a história toda aqui, né? Então, para o game, semana passada, para eu continuar no game, tá? Opa, não, ao contrário. Tá. Semana passada, quando a Bova estava lá no 104, a gente montou a história toda no 104. Hoje, na semana passada, a Bova estava no 97. Para eu encerrar o jogo, eu pagava 2,36, né? Comecei com lucro de 74 centavos. Para encerrar no jogo, eu termino com prejuízo de 2,36. Para eu rolar para uma fly
no mês seguinte eu saio de um lucro de 74 centavos e fico num prejuízo de 49 centavos, e para jogar o game, ao invés de uma nova fly, eu jogar o game para uma Broken Wings, eu recebo 29 centavos. Então, essa era a semana passada. Como é que ficou essa semana? Essa semana, se eu for dar um game over no jogo, eu pago 4,2, 4,02. Eu saio de um lucro de 74 e vou para um prejuízo de R$4. Para eu sair para rolar as flies, as duas flies do Hexabox completo, eu saio de um lucro de 74 centavos e vou para um prejuízo de 32. Em relação à semana passada, melhorou porque era 49 centavos. Era 49 centavos. E por fim, para jogar um game de Broken Wings do Hexabox inteiro para uma Broken Wings no mês que vem, o meu game vai ser de 0,74, que eu saio de um lucro de 0,74 e mantenho um lucro de 48 centavos. Olha como o tempo ajudou aqui para manter esse game. Porque no game da Broken Wings do mês passado, da semana passada, eu saía do lucro de 74 centavos e ia para um prejuízo de 29. Agora não. Agora eu saio de um lucro de 74 centavos e vou para um prejuízo, para um lucro, mantenho o lucro, só que em 48 centavos. Então não fica tão ruim. Tá? Se eu fosse fazer eu acabei não fazendo uma planilha de apuração dessas três situações, né? Jogar para o Broken Wings de maio é a melhor solução para eu continuar no game, pagando um pouquinho, tirando um pouquinho do meu lucro inicial, tá? Aparentemente, porque aí no mês que vem, como é que é? Tudo bem no mês que vem, uma frase que o mestre falava, né? Fala ainda, não sei se ele falava no sala do mestre derivativos. Se eu permanecer no game, eu posso ter duas Broken Wings que vai continuar mantendo o conceito do Hexabox, né? Não vai ser mais uma em flies, e aí no mês que vem eu vejo o que vai acontecer, né? Então, semana que vem, provavelmente já vou ter tomado uma decisão, tá? Porque ou vou estar na véspera de tomar decisão com relação a esse laboratório, a esses dois laboratórios. Eu vou ter que tomar decisão se eu vou rolar, se eu vou encerrar a operação ou se eu vou rolar para uma fly ou rolar para uma Broken Wings. Mudar a estrutura para uma Broken Wings. Tá? É isso. Até o próximo vídeo. Então, parece um vídeo grande, mas estou fazendo 2 vídeos em um. Tanto a fly de Broken Wings quanto de call, da fly de Broken Wings de put, e a gente está vendo uma evolução do Hexabox. Percebendo que a grande vantagem dele é levar até o final. Vamos continuar levando e obter uma rolagem positiva, porque por enquanto o que está acontecendo é que toda essa estrutura aqui está morrendo. Tá? Se toda essa estrutura morrer, o que eu faço com a estrutura de baixo aqui? Tá? Eu posso simplesmente... será que eu não posso assumir o prejuízo aqui? Ou se eu fizer as duas rolagens, o que acontece? Ou então, como eu tenho essa aqui 105, eu posso montar uma outra estrutura aqui, e aqui eu posso fazer, por exemplo, aí eu tenho que olhar lá um strap, um strip, enfim. Isso aí é cenas do próximo capítulo, tá? Então, semana que vem, provavelmente a gente vai rolar esse laboratório, vai ficar mais próximo da decisão, né? E aí já vai estar faltando 7 dias, deixa eu ver aqui. A gente deve estar em torno de 14 dias, vai estar faltando poucos dias para o vencimento da série de abril, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Quem ficou até aqui, obrigado pela paciência, que esse é um vídeo bem mais complexo, bem mais difícil, tá? Espero que tenha aproveitado. Na melhor das hipóteses, a gente vai criando neurônio, mas para mim tem sido ótimo esse laboratório. Dá um trabalhinho, tá? Mas tá legal demais. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Hoje não vai ser 2 horas da manhã, mas lá para o meio-dia eu tento soltar um. Valeu? Até mais, pessoal. Valeu.